E vamos para mais uma aula. Sejam bem-vindos, meus alunos. Na aula passada a gente viu um conteúdo muito interessante da função SE, que é, em todas essas funções, a mais pedida no mercado de trabalho. Mas agora a gente vai dar uma olhadinha mais a fundo nas funções SEs mais confusas, vamos dizer assim. Porém, não é tão difícil de entender, não. A gente vai agora só relembrar um pouquinho da aula anterior. Vamos ver só o que a gente viu. Primeiro, a gente estava aqui nesse exercício 6 dessa planilha que vocês já têm em mãos aí. Depois é só ir praticando. E a gente viu aí como fazer a função SE, utilizando palavras, né, nas condições, por exemplo, aqui, recuperação, no valor verdadeiro e no valor falso aprovado. A gente lembra que tem que ser com o uso das aspas para poder fazer com que o Excel entenda que ali é uma palavra que tem que ser aquilo que você está digitando, que vai ser o resultado da função. Ou seja, tem que aparecer recuperação, tem que aparecer aprovado, esse é o resultado que tem que ser, por isso foi colocado entre aspas. A gente viu aqui no resultado 2 como fazer essa mesma função utilizando como uma tabela matriz, mas até parecido com a explicação de PROC V, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a gente cria uma tabela extra, que a gente vem aqui na parte de baixo, a gente cria uma tabelinha pequena aqui com as condições e a gente escolhe aquelas células em vez de digitar os valores da condição. Mas para que isso? Porque se de repente mudar por algum motivo, no caso aqui do exemplo, a média da escola, se mudar, ou os nomes de cada condição, recuperação, aprovado, reprovado, se mudar esse nome, você pode mudar apenas lá naquela célula e tudo na sua planilha, com base nelas, será mudada. Em vez de você ter que mudar função por função, até dá para esticar lá, mas dá mais trabalho. Então a gente viu como é que faz, está aí ela aberta ali para vocês verem. E depois disso, a gente viu também, lógico, nessa daí, como fazer a função SE aninhada, uma junto com a outra. São duas funções SEs. E eu até citei que, olha, lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria a função SES6, que dá para usar com a mesma explicação dessa função SE com SE, só que de uma maneira um pouquinho mais simples. A gente vai ver então como funciona isso. Aqui a gente também viu como é que faz para chegar a essa formatação onde você pode escolher as cores que vão aparecer de acordo com o conteúdo da célula, que é a formatação condicional. Então, se eu pego aqui o valor da Letícia e reduzo aqui a nota dela para 3, ela vai ficar reprovada ali no resultado 2 e, ao mesmo tempo, a cor vai ficar vermelha. É isso que a gente fez na aula anterior. A gente viu como é que faz isso daqui. Então, formatação condicional, função se aninhada, uma dentro da outra. A gente viu como é que funciona aqui. No exercício 5, a gente já tinha feito isso aqui também. Aqui foi uma mistura da função SE com fórmulas. A gente viu na parte de baixo a função soma, a função média e a todas as condições aqui na parte de baixo para que a gente chegue aos resultados que estão aqui com a função SE. E também vimos como é que a gente consegue fazer o resultado do salário líquido sem ter que ficar fazendo do jeito que está aqui agora aparecendo aí na tela, com uma célula menos outra, menos outra, menos outra, quando a gente pode muito bem fazer desse jeito aqui e está bem explicadinho na aula das aulas anteriores. Aqui no exercício 7 é a hora que a gente começa a aprender como seria o PROC V. Vou chegar daqui a pouco nisso daí, como eu falei, ainda falta a função SI, ainda tem que mostrar alguma coisinha. E só para relembrar, então, mais um pouquinho do que a gente fez, isso aqui que é uma das aulas que eu achei mais interessante dentro das aulas de Excel mais recentes, porque isso não existia antes, a gente não passava isso nas aulas de Excel, e agora está virando uma espécie de modinha, a gente colocar imagens no lugar dos nomes ou de contas, etc. Então aí é a função SI com emoji. Mostrei que é possível adicionar emojis no lugar de um texto, de um resultado de um texto com um número ou um número só, etc. A gente pode conseguir colocar então emoji. Para chegar até esse emoji, a gente usou o atalho Windows ponto. Então a gente usa o botão Windows mais a tecla ponto e aparece a janelinha do emoji para que a gente possa escolher qual emoji a gente gostaria de utilizar na função SI. Vou até aqui dar um clique duplo para que vocês possam ver como é que foi inserida essa função SI
Essa planilha também já está disponibilizada para vocês, para quem ainda não baixou. O link já está no grupo, então é só ir lá e baixar essa planilha para poder fazer junto conosco aqui na aula anterior. Antes dessa foi quando eu passei isso daí. Então vai ter um mapa. São duas planilhas nesse arquivo, gabarito e do zero, onde dali vocês vão fazer sozinhos e tentar ver se conseguiram entender. O gabarito ele já está ali pronto, com tudo feito. A gente viu também essa planilha aqui, e eu pedi para que vocês fizessem essa planilha e tentassem resolver o problema que está aqui. Essa planilha tem um monte de células, um monte de linhas aí de dados, e a gente precisa apagar tudo que está aí na fórmula SE e na fórmula 6 para fazer de novo e ver se conseguiu entender. Do lado, na tabelinha colorida, é onde você vai usar como referência para fazer essa função, que é uma função si aninhada. Aí tem 3 funções si. Essa função si eu vou deixar para que vocês realmente tentem fazer, mas ao lado eu vou mostrar que toda essa função si, que eu vou dar um clique duplo aqui para ficar em tamanho maior, ó, toda essa função si que está aparecendo aí pode ser reduzida, não reduzida a ficar pequenininha, ela ainda vai continuar grande, mas vai ser muito mais fácil de entender do que uma função si dentro de outra função si. Então a gente vai ver como é que funciona isso. Veja só a função sys aparecendo aqui para vocês. A gente vai tentar copiar essa função aqui para tentar fazer ficar igualzinha. Então vamos ver como é que funciona a função si. Primeiro, como é que apaga todas essas células com dados que tem aqui? Eu tenho que apagar tudo. Então, para quem respondeu, Ctrl Shift seta para baixo, acertou. Veja que ele vai até a última célula dessa coluna, a última célula com dados dessa coluna, que está na linha 4432. É só apertar o Delete e está tudo feito, tudo resolvido. Agora a gente vai ver como é que funciona a função 6, igual SES, abre parênteses. Lembrando que essa é uma função que pode não existir no pacote Office que está instalado na sua máquina, se for muito antiga. Então, infelizmente, você vai precisar utilizar a função si dentro de outra função si, ou utilizar uma outra função junto com a função si. E a gente também vai ver que é a função si com e, que é a função si com ou. A gente vai ver direitinho, vai ter ali uma planilhazinha, também está disponibilizada para vocês com tudo isso. Função sys, olha só que interessante. Diferente da função se, que não tem vários testes lógicos, ou só tem apenas um teste lógico, e aí se você encontrar um caso como esse dessa planilha, que tem muito mais de um teste lógico, você tem que ficar botando si dentro de si, a função sys, esse S é como se fosse um plural, então ali está dizendo que existem mais de um item, mais de um argumento, nesse caso, mais de um teste lógico. E a gente vai precisar usar esse sys para usar todos os argumentos e os testes lógicos que a gente precisa aqui. Então vamos ver. Primeira coisa, o teste lógico número 1 significa que se o estoque for menor ou igual ao valor máximo dessa primeira linha aí dessa tabelinha colorida, que é 5.000, então, vamos lá, ponto e vírgula, significa que ele está na situação de nível 1. Eu não vou precisar digitar, entre aspas, nível 1. Eu apenas vou clicar na célula referente, como se fosse uma célula matriz ali. Caso eu queira mudar o nome nível 1 para outra coisa, é só ir ali mudar e todas as minhas planilhas sofrerão alterações, porque foram indicadas para usar o conteúdo daquela célula. Então fica muito mais fácil ter que ficar digitando o tempo todo. Então agora eu vou usar de novo o ponto e vírgula, já que eu terminei esse argumento valor verdadeiro. Agora veja só o que aparece em negrito novamente. Teste lógico 2. Então de novo eu vou perguntar lá, vou pedir para que o Excel analise lá o estoque 9.000, tem que ser menor ou igual ao número que está aqui abaixo dos 5.000, que é o 30.000. Ou seja, estou já na segunda etapa, realmente 30.000 é o valor máximo que tem que chegar para ainda estar no nível 2. Então tem que ser qualquer valor igual a esse para menos, por isso que está ali menor ou igual. Então vou aqui botar um ponto e vírgula, porque eu já terminei o teste lógico, eu preciso informar o Excel o que vai acontecer se ele indicar, se ele perceber isso. Então, nível 2. Esse é o valor verdadeiro número 2. Olha lá, valor verdadeiro 2.
Só que a gente ainda tem o nível 4, o nível 3 e o nível 4. Então, vou mais uma vez dar um ponto e vírgula. Veja de novo lá em negrito, teste lógico 3. Então, de novo, vou pegar lá o 9.000. Tem que ser menor ou igual ao valor de 40.000, que está bem abaixo do 30, já que está na coluna máximo, ponto e vírgula. E agora, o que seria? É o nível 3. Então, é o nível 3. Beleza, eu já cheguei até aí. Vamos precisar de mais um? Então, vamos lá. Se 9.000... Só que nesse caso, gente, aí o valor máximo é infinito, né? Não, você vê que tem um traço ali, vai embora, é infinito. Agora a gente tem que se basear pelo valor mínimo, que é 40.001. Então, se nesse caso é o valor mínimo que a gente tem que utilizar, eu não posso colocar menor ou igual, eu tenho que colocar maior ou igual ao valor de 40.001. E aí eu já clico nessa célula F5, que é a célula do 40.001, já que vocês podem observar, a célula de máximo é um traço que significa que está infinito, vai embora, pode ter valores aí astronômicos. Então, nesse caso, se 9.000 ali que está na célula B3, está lá de azul, for maior ou igual ao mínimo de 40.001, ponto e vírgula, ele estará no nível 4. Feito isso, eu não tenho mais o que fazer, já acabou, vou ficar botando mais testes lógicos e valores verdadeiros, não tem mais. Então, nesse momento, eu posso simplesmente apertar o Enter, ou fechar o parênteses, apertar o Enter, e ele vai chegar ao resultado. Vamos ver se é essa mesma função aqui, ó. Função de cima, menor ou igual, menor ou igual, menor ou igual, maior ou igual. Então tá tudo certo, né? Só que observem só, tem uma pequena diferença entre essa função que eu deixei ali, eu não apaguei, e a de baixo. Aparentemente o resultado vai ser igual porque a função está correta, mas tem um itemzinho que está faltando aí, eu queria que vocês soubessem, pudessem falar aí, bem que eu não podia estar escutando, mas nesse momento a aula está gravada, então quem disse que a diferença é que está faltando o uso do cifrão para poder prender as células que não podem estar ali soltas, acertaram, realmente está faltando o cifrão ali. A gente tem que ver primeiro qual é a célula que pode se movimentar, que a gente sabe que é do estoque, aquela célula que está pintadinha de azul. Ela tem que ir descendo junto com a função mesmo, porque se eu estiver na célula de baixo, eu vou querer calcular o 45.000, se eu descer, eu vou querer calcular o 547, que está na coluna B. Então aquilo ali tem que mudar. Então o B3 tem que mudar para B4, B5, aquilo ali eu não mexo. Mas as outras não podem sair de lá porque ele só tem um dado apenas. Não adianta eu fazer com que desça, vá para um lado, vá para o outro, porque as células em volta, tanto nas laterais quanto para cima e para baixo, são outras. Tem outros valores que não vão condizer com o que eu preciso. Então, nesse caso, eu preciso prender a célula e impedir que elas mudem. Então, é a hora que eu vou usar o famoso F4 no teclado, ou ter que digitar manualmente o cifrão, que é muito mais fácil usar o F4. Só para constar, não é usar a tecla F mais o número 4. São as teclas de função F1, F2, F3, que vai até o F12. Você vai usar o F4 para prender essas células. Pode usar apenas uma vez, pode deixar todos presos, tanto a coluna quanto a linha. A gente vai precisar prender todos eles. Olha, não, esse aqui não, B3 não. Então, deixa livre. Vou prender aqui, prender G4, H4, F5, H5. Então, estou prendendo todas essas células, mas eu estou deixando livre o B3. Veja, se você olhar aí direitinho, vê que o B3, célula B3 ainda está livre. As outras eu prendi. Para saber se deu tudo certo, vou dar o famoso clique duplo. Ele vai até lá embaixo, mas eu vou pegar aqui uma que dê para a gente enxergar a tabela de cima, né? Então, vou aqui dar um clique duplo e veja que ele realmente está marcando todas as células que necessita. Está marcando a célula do estoque ao lado, né, na própria linha 13, está correto. E os outros está lá marcando, tudo coloridinho ali, vermelho, verde, azul, está tudo ali marcando na posição certa. Nenhuma delas saiu da posição errada. Então a gente viu como é que funciona a função 6. Eu não ia falar desse item agora, porque nessa tabelinha, nessa planilha, não combina muito bem. Mas vamos lá. Primeira coisa, se eu subir aqui, já sumiu o meu menu, já sumiu a tabela, não é?
eu posso fazer com que esses itens fiquem ali, fiquem presos naquele ponto, e quando eu subir ou descer minha planilha, só do ponto ali, por exemplo, da linha 6 para baixo, se mexa, suba ou desça. Aquela da linha 1 até a linha 5, ela fica ali travada para eu conseguir saber os títulos que eu tenho das colunas A até o D e conseguir visualizar aquela tabelinha matriz ali colorida da coluna F até a coluna H. Por que eu falo que não combina muito com essa planilha? Porque eu vou acabar congelando pelo menos 4 itens da planilha que deveriam se movimentar, mas vão ficar ali paradas, congeladas. Mas eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Primeiro, a gente vai precisar selecionar, são as linhas ou colunas. Nesse caso aqui, eu vou selecionar apenas linhas, e eu sempre seleciono uma linha a mais daquela que eu quero congelar. Então, vou clicar aqui no 6. Perceba, gente, que coisa fácil mexer no Excel. Em muitas... É fácil, gente, é fácil. Muitas coisas aqui, se você prestar bastante atenção, você faz de olho fechado. Itens básicos, por exemplo, como saber se eu estou realmente no ponto certo ou não, só olhando para o cursor do mouse. Olha só que interessante. Nesse momento eu estou em cima de uma célula aleatória, estou ali no A6. Veja que está ali uma cruz branca. Se eu simplesmente passar por cima aqui, do filtro, agora é uma mão indicando que eu estou no filtro código, que se eu clicar ali vai aparecer as opções para que eu utilize esse filtro. Agora, se eu colocar o mouse por cima de um número de linha, por exemplo aqui, eu vou botar na linha 6, veja que agora é uma seta apontando para a direita, uma seta preta apontando para a direita. Se eu, no caso, passar o mouse e deixar ele entre uma linha e a outra, olha só como fica. Fica uma cruz, sendo que uma cruz com setinhas apontando uma para cima, outra para baixo, para indicar que eu posso dar um clique e arrastar para aumentar ou diminuir a altura de uma linha, assim como eu posso fazer também nas colunas. Então, nesse exemplo, eu vou precisar clicar em cima do número 6, que é o nome daquela linha, clicar e arrastar para cima. Assim eu seleciono todas as células e linhas e colunas que devem ser congeladas. Eu sempre seleciono uma a mais. Então aqui eu vou até uma opção que eu consiga congelar. Vamos lá, vamos tentar achar juntos, gente, porque como eu te falei, depende da resolução da tela. Dependendo da resolução da tela, pode ser que vocês consigam visualizar os nomes dos botões, mas nem sempre a gente consegue. Então, por exemplo, aqui, olha, em ferramentas de dados, a gente tem aqui um botão grandão, texto para colunas, onde a gente consegue ver o nome todo ali, inclusive passar o mouse por cima, entender mais ou menos como funciona o botão, mas tem outros aqui do lado que não tem. Então a gente precisa passar o mouse ou consolidar. Não é esse daqui, por exemplo, está desativado relações, não é esse daqui, por exemplo, remoção de duplicatas, não é. Então a gente pode ver, de repente, qual é o nome do botão passando o mouse por cima, somente passando o mouse por cima. Então aqui, por exemplo, na guia inserida a gente tem vários botões, veja lá, filtros, link, texto. Veja que tem alguns botões, inclusive, que tem setinhas apontando para baixo, que indicam que ele é apenas um nome ali, um subtítulo para outros botões que possam aparecer, como, por exemplo, segmentação de dados, linha do tempo, aqui na parte de texto. Dá para inserir um Word Art, para quem já conhece o Word, por exemplo, dá para inserir um Word Art no Excel. Se der tempo ainda, eu vou pegar cada uma dessas guias e falar de alguns botões que existem aqui. Nesse do inserir, inclusive, tem a opção de gráficos, que vai ser uma das nossas aulas, que inclusive muita gente pede para criar gráficos dentro do mercado de trabalho. Quem não sabe criar gráfico fica muito para trás. Então vamos ver aqui, layout da página. Olha que interessante quantas coisas tem aqui para o layout da página. A gente tem inclusive como fazer com que essas linhas de grade todinhas aqui da tela, elas simplesmente sumam. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no exibir de linhas de grade, olha só, ficou tudo branco. E você pode trabalhar desse jeito, dependendo do tipo de planilha, ela pode ficar bem mais profissional sem essas linhas, realmente. Ou eu posso simplesmente deixar marcado e pronto. Depois eu vou falar também como funcionam outras opções, como essa aqui de imprimir. Eu ainda vou falar com bastante tranquilidade sobre a opção de imprimir, que isso dá um trabalho pra gente. Quantas pessoas já chegaram para mim falando que eu tenho que imprimir, vou imprimir uma planilha e sai 2, 3, 4 páginas, achando que ia ser apenas uma página. Aí aqui a gente tem fórmulas.
Aqui eu já passei com vocês. Aqui a gente tem o gerenciador de nomes, o rastrear precedentes independentes, mostrar fórmulas, e a gente já viu isso, a gente já viu toda essa parte aqui. Aqui é dados, acabamos de ver isso aqui. Congelar painéis, esse é o nome, então bota na cabeça assim, esse é o nome, congelar painéis. Onde é que eu vou achar isso aqui? Onde eu vou achar congelar painéis? Aqui, aqui, congelar painéis, meu Deus, onde está? Aí eu venho aqui, ó, revisão, acharam já, gente? Já acharam? Eu tô pulando aqui, hein? Eu já achei. Revisão, não, exibir. Ó, congelar painéis. Vê se agora vocês vão achar. Tô na guia exibir. Quem achou, me fala aí. Ih, não dá, né? Que coisa. Olha só, congelar painéis. Olha aqui, olha. Agora, quando você clicar no congelar painéis, olha o que acontece. Uma linha que não dá para enxergar muito bem se não prestar muita atenção, mas está ali, olha. Entre a linha 5 e a linha 6, aqui, ó. Vou circular com a cruz branca, olha. Essa linhazinha está marcando, indicando que aquele pedaço ali está congelado. Não significa que você não possa alterar. Ó. Eu consigo alterar. É que, na verdade, ele fica ali, na tela. Não sai daquele pedaço. Olha só que interessante. Quando eu deixo a minha seta aqui na parte de baixo e rolo essa tela, olha que interessante. Ó, tô rolando. E eu posso ir lá. Vou usar aqui Ctrl seta para baixo para a gente ir lá para a linha 4000. Olha que interessante. Estou na linha 4432 e ainda consigo visualizar as linhas 1 até o 5. Assim eu tenho noção dos títulos que estão que pertencem às 4 primeiras colunas e eu vejo toda a minha tabelinha matriz, a tabelinha colorida que está ali. Olha que interessante. Esse é o congelar painéis. Eu não quero congelar painéis, eu quero deixar como era antes. Só eu voltar lá para o congelar painéis e clicar no descongelar painéis. Então, vocês viram como é que faz dessa maneira. Uma dica para quem teve dificuldades de achar o botão congelar painéis ou outros botões durante a minha passagem pelas guias. Alguns botões são bem fáceis de conseguir achar apenas interpretando para que eles servem. Como, por exemplo, o uso de imagens. A imagem eu estou inserindo ela no Excel. Então, eu estou pegando de um local externo, estou inserindo no Excel. Então, se eu estou inserindo esse objeto no Excel, qual das guias lá em cima eu vou clicar para procurar o tal do botão imagem? Na guia inserir. Então, quando eu clico ali na guia inserir, a gente tem ali diversos itens e um deles é ilustrações, que mais uma vez pode aparecer de maneira diferente para vocês. Nas versões anteriores do Excel, o botão imagem já aparece lá. Aqui no meu está como ilustrações. Quando eu clico, aparecem todos os tipos de ilustrações que eu posso inserir no meu Excel, inclusive imagens, que são as imagens do meu computador, onde está salvo lá. Inclusive, no Excel, eu também posso colocar uma captura de tela. Eu mesmo, pelo Excel, eu capturo a tela, um ponto da tela, pode ser do próprio Excel ou da área de trabalho, para colocar na minha planilha. De repente, eu estou fazendo uma explicação de um pedaço de uma tela, de algum site, alguma coisa, e eu preciso de uma ilustração que mostre isso. Eu venho aqui nessa ilustração e vou em instantâneo. É nessa opção aqui que eu consigo ter acesso a capturar a tela. Estou só citando, não é nossa aula, mas só para que vocês entendam que existem muitas coisas além de fórmula e função apenas do Excel, que são os principais, mas lógico, tem muito mais. Tem a parte visual que importa e muito no Excel. Então a gente viu como é que funciona a função sys e aprendemos mais um pouquinho até do mais básico aí de achar os botões, de congelar painéis. Então agora a gente vai para a próxima etapa, que é entender um pouco como é que a gente consegue juntar funções se com a função e com a função ou, porque a gente pode encontrar problemas como o que eu vou mostrar para vocês na próxima planilha. Então eu tenho aqui algumas planilhas, vou mostrar então como funciona a função e a função C, e a função C com ou. Rapidinho, ó. Essa é a planilha onde tem procx, e eu vou mostrar esse procx para vocês. É muito legal isso aqui, essa função procx é interessantíssima. Deixa eu ver se a planilha aqui está aberta. Se não estiver aberta, a gente abre. Não tem problema nenhum. Eu mostro aqui para vocês. C com E ou C com O. Olha só, cara, é muita coisa. É muito bom isso aqui.
C com E, C com OU, olha só. Vamos lá. O que eu posso fazer aqui para conseguir esse resultado? C com E, C com OU. Olha só que interessante. Essas aqui são planilhas extras, tá? Planilhas extras que você pode fazer. Isso aqui com gráfico. São planilhas com gráfico. Inclusive tem Conte C que eu ainda não passei, mas vou passar para vocês também. Essa aqui é uma planilha rascunho. E aqui tem muita coisa para vocês entenderem. Eu vou aqui no arquivo, olha, arquivo, abrir. Aqui, ó, C com E ou com OU. Eu mesmo já tenho aqui, então vou clicar para abrir a planilha que eu deixei fechada. Eu fechei por algum motivo, não sei porquê, estou aqui abrindo. E agora vocês relembraram como é que faz para abrir uma planilha. Lembrando que o que eu fiz aqui? Eu fui no arquivo e como eu já tinha aberto essa planilha várias vezes, ela já aparece na opção recentes. Inclusive, ó, eu posso fixar as planilhas. Mas se eu não tenho ela aqui na opção recente, eu posso muito bem clicar no botão abrir e procurar por essa planilha nas pastas onde eu armazenei esses arquivos. E aí também tem um conhecimento básico de Windows para entender como é que faz para achar esses arquivos e armazená-los na pasta, achar esses arquivos, abrir esses arquivos e conseguir trabalhar com eles. Vamos lá, para essa planilhazinha aqui. Bom, aí eu tenho uma condição um pouquinho mais um pouquinho mais de detalhes para que vocês possam criar aí a função si. Só que só ela pura não vai adiantar não, porque ela precisa de complemento. Como eu falei, a função si ela só tem um teste lógico. Ela não tem mais de um. E mesmo que eu tente usar a função sys, eu vou acabar encontrando algumas dificuldades. Nesse caso aqui, é melhor usar a função si com E e a função C com OU para conseguir chegar ao resultado que eu preciso. Então, quais são as condições para aplicar nessa planilha? Aqui a gente tem três resultados possíveis. Eu tenho aqui uma planilha com a nota do trabalho, a nota do teste e a nota da prova. Então, está aqui na coluna A, a nota do trabalho. Nem botei o nome dos alunos, só a nota mesmo. Nota do teste e a nota da prova na coluna C. Aqui são os resultados já com as funções que eu vou mostrar aqui para vocês. Aí o resultado número 1, eu utilizei a função C com E. No resultado número 2, eu usei a função C com OU. E no resultado número 3, eu usei também a função C com OU. Vou mostrar então como é que a gente faz. Primeira coisa, vamos saber qual é a condição para ser aplicada no resultado número 1. Está aqui na nossa legendinha aqui. Se a nota do trabalho, então da coluna A, for maior ou igual a 5, e aqui eu não usei uma tabela matriz nesse momento, mas tem uma tabela matriz aqui, olha. A gente poderia usar ela, mas eu não usei. Então vamos lá. Se a nota do trabalho for maior ou igual a 5 e a nota do teste for maior ou igual a 7, então está ótimo. Caso contrário, está ruim. Então, nesse caso, eu preciso que haja duas combinações aí entre a nota do trabalho e a nota do teste. Ambos têm que ter um valor maior ou igual a 5 e o outro maior ou igual a 7. Os dois não tem que ser maior ou igual a 5. Se fosse igual, eu poderia utilizar aí de uma maneira mais simples, mas não. Um tem que ser maior ou igual a 5, outro tem que ser maior ou igual a 7. Então, aí eu já encontro um problema para utilizar a função si de forma comum. Então, eu vou ter que usar a função si com E. Eu vou apagar toda essa parte aqui para poder fazer aqui na número 2 com vocês e confirmar se está tudo certinho na de cima. Então, primeiro, função SE, abre parênteses. Então, novamente, vamos ler o que está ali. Teste lógico. Nossa primeira etapa da função SE, o primeiro argumento, mostra que apenas existe um teste lógico. E, nesse caso, eu preciso de 2. E eu tenho apenas um valor verdadeiro e um valor falso. Então, não adianta usar a função sys. Aqui eu tenho um valor verdadeiro e um valor falso só. Eu tenho 2 testes lógicos aqui que são diferentes. Então, aqui no teste lógico, eu vou acrescentar a função e para poder aumentar essa opção que a função si me dá. Ela só me dá uma, agora eu vou colocar 2. A função i, eu preciso abrir parênteses novamente, porque é uma nova função. E veja que o Excel meio que esquece um pouco da função SE e agora está focando na função i. A função e. Está focando ali na função e.
Então, vamos continuar focando na função E. A função E são só testes lógicos. Veja, aparece lá lógico 1, lógico 2. Então, só aparece isso. Ali eu posso colocar quantos testes lógicos forem necessários para chegar ao resultado. Então, e é uma coisa que tem que combinar com a outra. Não é que tem que acontecer esse ou aquele ou aquele. Tem que acontecer esse e esse e esse. Todos esses testes lógicos precisam acontecer ao mesmo tempo para chegar ao resultado que eu quero. Por isso a função E. Então agora qual é o primeiro teste lógico? Se a nota do trabalho, então vou clicar aqui na nota do trabalho, for maior ou igual a 5. Então, primeiro teste lógico, ponto e vírgula. Se a nota do teste for maior ou igual a 7. Então, ali eu já tenho os dois testes lógicos. Se eu já concluir, eu vou fechar o parêntese da função E. E agora percebam, como eu encerrei a função E, o Excel agora fala, ó, a função se você ainda não encerrou. Então, eu vou mostrar para você a colinha ali da função se na parte de baixo. Termina ela aí. Então, agora eu vou apertar o ponto e vírgula. Por quê? Porque eu já fiz meu teste lógico, já fiz o que eu queria. Agora eu vou dizer para o Excel o que ele vai colocar ali se esse teste acontecer, se esse resultado aí existir mesmo. Então, se esses dois testes lógicos que eu coloquei ali com a função E acontecer, o resultado seria o quê? Ótimo. Como é um nome, eu vou ter que colocar entre aspas. Então, ótimo. E lógico, eu tenho que colocar, né, bonitinho, tem que ser do jeito que eu preciso que apareça. Então, ótimo, entre aspas. Porque é o texto que eu quero que apareça. Não é uma conta, multiplica por não sei o que. Não. Se fosse assim, eu não precisaria usar aspas. Mas nesse caso, como é um texto que eu preciso que apareça na célula, eu tenho que usar as aspas. Não tem jeito. Então, ali eu já coloquei o valor C verdadeiro. Agora eu vou botar o ponto e vírgula. Caso isso aí não aconteça, ele vai estar bem ruim, né? Então, vamos colocar aí entre aspas, ruim, fecha aspas. Agora sim eu posso informar para o Excel que eu já terminei, que eu vou encerrar a função, então fecha o meu parêntese aqui. Veja que ele encerrou a função. Você tem aí os parênteses certinhos. Você viu o parênteses do E é vermelhinho, então abriu e fechou. O parênteses do SE é preto, porque foi o primeiro, sempre é preto. Então abriu e fechou. Vou apertar o Enter. E vamos ver se ficou do jeito que está igual em cima. Ficou igual? Ó, vou dar um clique duplo aqui. Ótimo, ruim, entre aspas. É isso mesmo, ó lá. Marcou a nota do trabalho, a nota do teste. E a de baixo, mesma coisa. Não preciso prender célula nenhuma. Então eu só vou dar um clique duplo e pronto, está feito a minha função. Lembrando, olha só o que aconteceu. Percebam sempre no visual, tá, gente? Se eu estou usando um automático, a gente tem que perceber no visual também. Alterou as bordas ali embaixo, olha. Ficou com aquela borda tracejada na parte final, quando ela teria que continuar essa borda mais espessa. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho e vou escolher para preencher sem formatação. Assim ele mantém a formatação que já existia antes, que é com essa borda mais espessa no finalzinho da linha 14 para a linha 15. No resultado 2, vou apagar também. E agora a gente tem um outro probleminha para resolver com a função se. Está lá o resultado 2, olha. Se a nota do teste for maior ou igual a 4,5 ou a nota do trabalho for maior ou igual a 8, então tá bom. Caso contrário, estará péssimo. Então, nesse caso, tem que acontecer um ou o outro. Não precisa acontecer os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a nota do teste for maior ou igual a 4,5. Se a nota do teste for maior ou igual a 4,5, mas a nota do trabalho for 2, não tem problema, vai estar bom. Entendeu? Tem que acontecer uma coisa ou a outra. Então vamos ver. Se a nota do teste, então vou aqui na nota do teste, se a nota do teste for maior ou igual a 4,5, o que está faltando aí, gente? Eu falei que eu ia usar uma função extra, né? Porque olha só o que acontece agora se eu não usei. Eu não usei. Estou colocando direto na função se. Agora eu não tenho o que fazer, porque se eu der um ponto e vírgula, eu vou para o valor verdadeiro. Eu ainda tenho um outro teste lógico, é o ou a nota do trabalho for maior ou igual a 8. Então eu não posso fazer isso aqui que eu fiz. Então eu tenho que acrescentar o ou. Então, ou. Aí agora foi. Ou, abre parênteses. Agora está ali, ó, lógico 1, lógico 2. Aí você fala, ué, mas a função E e a função ou tem as
as mesmas condições ali, os mesmos argumentos? Sim, mas o resultado é diferente. Enquanto uma função e está colocando que todos os testes lógicos devem acontecer, a função ou é um teste ou outro deve acontecer. Então, nesse caso agora, se a nota do teste for maior ou igual a 4,5 e o ou a nota do trabalho, que é a nota do trabalho, for maior ou igual a 8. Então, eu fecho o parêntese porque eu encerrei os testes lógicos e agora sim eu posso dar um ponto e vírgula para dizer para o Excel que se isso acontecer, entre aspas, estará bom. Ponto e vírgula, e caso contrário, ponto e vírgula é como se eu estivesse falando assim para o Excel, ó, caso contrário, veja que agora apareceu o valor se falso, caso contrário, é péssimo. Então aqui eu vou dizer que está péssimo. Vou fechar meu parênteses, vou apertar o Enter e está lá, ó. Primeira função com o ou, bom e péssimo. Segunda função com o ou, bom e péssimo. Beleza, funciona. Clique duplo e eu vou de novo aqui naquele quadradinho, preencher sem formatação, para manter a formatação aqui da linha de baixo, da borda de baixo e pronto. Se a gente alterar qualquer valor aqui, se eu botar, por exemplo, 0 na nota do teste, veja que muda aqui para péssimo no resultado 2. No resultado 3 continua excelente. Ué, ela tirou 0 na nota do teste e o resultado 3 ficou excelente. Se eu der um clique duplo, vocês vão perceber por que o resultado deu excelente. Porque aqui é a função ou. E a condição é que se a nota for maior ou igual a 7, a nota do teste for maior ou igual a 7, ou a nota da prova for maior ou igual a 8, ele está excelente. Ele tirou 0 no teste, mas a nota da prova foi maior ou igual a 8. É igual a 8, é 8. Então, excelente. Não importa se ele tirou 0 no teste. Entendeu o que é o resultado ou? Agora, olha só, se eu tirar o ou e substituir por e, tem que acontecer os dois ao mesmo tempo. Agora já era, ele vai ficar como razoável. Eu só tem 2 itens, excelente e razoável. Veja só, vou apertar o Enter lá, razoável. Porque no caso do e, ó, vou apertar aqui o F2 para vocês verem. Ó, no caso do e, tem que ser uma coisa é essa, que tem que ser os dois. Então ele tem que tirar uma nota maior ou igual a 7 lá no teste e tem que tirar uma nota maior ou igual a 8 na prova. Por isso que agora ele transformou em razoável. Vou mudar de novo para ou e vocês vão ver que vai voltar para excelente, porque por mais que ele tenha tirado 0, ele tirou 8 na prova e está dentro do resultado excelente. Bom, vou dar aqui Ctrl Z várias vezes, vocês vão ver agora que voltou como era antes. Então, nesse caso, a gente já terminou a nossa aula de função SE. Vimos agora como funciona a SE com o plural, que é o SE, o 6, onde a gente pode acrescentar vários testes lógicos e ali um valor verdadeiro. E vimos como funciona a função C com E, a função C com OU. Ainda conseguimos chegar a ver como é que faz para congelar painéis. É muito bom também. Então agora a gente vai para PROC V, né, gente? Já chega de C. Quem tiver dúvida aí, fala comigo. O PROC V, eu preciso que vocês tenham bastante atenção, porque pode confundir a explicação do PROC V com a explicação da função SI. Porque em alguns exemplos eu posso usar tanto SI quanto PROC V, tá, para usar. E um detalhe importante que vocês vão ver aí. O PROC V é uma função que está caindo em desuso, está sendo deixada para trás. E eu vou mostrar por que uma função que é tão importante está sendo deixada para trás e está sendo usada uma outra. Na verdade, ela já estava começando a ser deixada para trás por algumas limitações que ela possui. E aí o pessoal estava usando uma combinação de funções que é o índice mais corresp, que não faz parte do nosso meio aqui da aula do intensivão, mas se der tempo eu vou aplicar aqui, vou mostrar para vocês um pouco do índice corresp, nem que seja bem rápido, mas vou mostrar aqui para vocês. E depois que lançou essa nova função, as coisas mudaram bastante. Até o índice corresp já não está sendo tão usado assim, então preferindo usar essa função que daqui a pouco. Não vou fazer muita coisa não, vou deixar para surpresa. Vamos agora para uma próxima planilha. Essa planilha aqui é importante para que vocês entendam o que é essa função PROC V. Eu vou fazer ela várias vezes, porque eu vou fazer ela na planilha de resumão e vou fazer ela numa outra planilha, que ela está aqui, olha só.
essa aqui. Vou fazer nessa daqui também, porque aqui tem a função que eu quero falar. Vocês já estão vendo o nome porque está aparecendo aí na tela, mas vocês vão entender para que ela serve, como é que ela é usada. Então vou aqui começar pelo proc v. Tá aqui, olha. Como é que a gente vai fazer esse proc v? Vamos ver? Primeira coisa, existe uma função chamada proc h. Tá? Esse proc h é caso vocês tenham uma planilha na horizontal. Não é o nosso caso aqui, porque não é indicado criar uma planilha na horizontal. Não é indicado. Não acho interessante criar nenhuma planilha na horizontal. Não fica legal. Eu vou tentar transformar essa planilha aqui na horizontal. Vocês vão ver que não vai ficar legal. E vou mostrar como é que funciona o proc h nesses casos. Você vai ver que não é usado por causa disso, tá? Vamos lá. Primeiro, como criar um proc v? É igual proc v, abre parênteses. Valor procurado, gente. O que é o valor procurado? Então, nós temos aí alguns argumentos. E vocês podem observar, prestem bastante atenção nos argumentos. Você tem valor procurado, matriz tabela, ou tabela matriz, número, índice, coluna e procurar intervalo. E tem uma diferença nesse último item, que é o procurar intervalo. Ele está entre colchetes. Por que ele está assim? Porque todos os argumentos que estiverem com esse símbolo ao lado, com os colchetes, indica que é opcional. Então você não precisa utilizar essa fase, esse argumento, para completar a função. É opcional. Então tem esses símbolos ali, não precisa usar. Não que não seja importante, dependendo do que você precisa para essa função, mas vamos ver como é que funciona cada parte desse daí. Eu vou fazer a função, depois eu vou explicar como é que eu fiz a planilha, tá bom? Então, primeiro o valor procurado. A intenção é saber, de acordo com a média final de cada aluno, se eles estão aprovados, se eles estão em recuperação, se eles estão aprovados, em aprovação. Como é que vai saber? Como é que eu vou saber? Então vamos lá, a gente precisa entender. Primeiro eu não vou ficar fazendo um manual, né? Quem vai ficar uma planilha enorme, às vezes, olhar a média da Letícia 5,20, depois olhar lá a tabela de notas e ficar vendo manualmente. Não tem nem sentido. Então não há necessidade de fazer isso, gente. É perda de tempo. Para isso serve o proc v e as outras funções que eu vou mostrar para vocês. O valor procurado tem a ver com aquela nota que eu quero procurar, que é o caso da Letícia 5,20, que é a nota dela. Então eu quero pegar esse 5,20, vou procurar esse 5,20 lá na tabela de notas. Então esse é meu valor procurado. Então ponto e vírgula. Matriz tabela é a tabela matriz, é toda a minha tabelinha matriz que eu vou buscá-la. É essa tabela aqui, eu vou selecionar ela toda. O interessante é até bom, gente, que você não selecione esse título aqui de cima, não. Seleciona só a parte de baixo, tá? Só essa parte de baixo. Você pode selecionar só esses dados aqui, olha. Mas você pode usar também o subtítulo que ele ignora. Então, selecionar tudo. O proc v precisa que você selecione toda a tabela. Toda a tabela. Agora vem o seguinte, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Número, índice, coluna. Número, índice, coluna, apesar de ser nome grande, ele só está pedindo para você dizer, da tabela de notas, onde que vai vir o resultado. A tabela de notas tem quantas colunas, gente? Não é coluna E e é FG, não. Ele não vê pelo nome da coluna, tá? Ele vê pela quantidade de colunas que existem na tabela matriz. Que no caso aqui é a tabela de notas. Essa tabela possui 3 colunas. É a coluna do D, a coluna do até e a coluna do resultado. Então são 3 colunas. E o que eu quero que apareça no resultado é a coluna de resultado, que é a coluna número 3. Então, o número de coluna eu só vou digitar 3. Eu quero que apareça 3. Agora é o seguinte, olha só, prestem bastante atenção nessa parte que eu vou falar aqui, e quando eu chegar na tal função nova, esse pedaço aí é diferente. Então, olha só, vou dar um ponto e vírgula e vou passar para a etapa que é opcional. Veja que aparece no procurar intervalo uma outra etapa ali embaixo, uma outra colinha que tem lá, verdadeiro e falso. O verdadeiro significa correspondência aproximada. O que acontece é que ele vai pegar a nota da Letícia, vai procurar por 5,20 e, lógico, ele não vai achar esse valor. Não achando, ele vai pegar um valor menor que 5,20, o mais próximo possível para baixo, e vai
te dá o resultado. Então aqui eu preciso marcar como verdadeiro. A opção falso é a correspondência exata. Se ele não achar esse 5,20 na tabela de notas, ele me dá um erro, mas ele não me dá resultado algum. Agora, é preciso eu colocar verdadeiro, correspondência aproximada? É obrigatório eu marcar isso? Não, como eu falei, isso é opcional. Mas se eu não marcar, qual deles ele vai escolher? Porque ele tem que escolher algum dos dois. Se eu não marcar, ele vai ter que tentar adivinhar. Não, ele não vai tentar adivinhar, porque por padrão, a opção é o verdadeiro, é a correspondência aproximada. Então, se eu não marcar nada, simplesmente encerrar a minha função a partir do número índice coluna, ali, número 3, ele vai simplesmente colocar como valor aproximado. Eu apertei o Enter, ele colocou como valor aproximado, ele me deu recuperação. Ela tirou 5,20 e de 5 a 6,9 é recuperação. Então aqui, ó, vou dar um clique duplo para editar aqui a função e vou colocar o verdadeiro. Vocês vão ver que vai ser a mesma coisa lá, recuperação, que é o valor aproximado. Agora, se eu simplesmente apagar esse verdadeiro e colocar falso, posso clicar 2 vezes na opção falso ou digitar falso. Então dou um clique duplo aqui no falso. Veja que agora ele vai me dar um erro, porque não existe 5,20 ali na tabela matriz. Se eu colocar 5 certinho, ele pode me dar o resultado, lá, recuperação. Mas 5,20 ele não vai me dar. Então vamos ver o que acontece. Olha só o que eu fiz aqui. Espera aí, volto aqui, Ctrl Z. Eu vou aqui apagar isso e Enter. Agora vamos entender um pouco dessa tabela matriz, gente. Vamos entender um pouquinho? Primeira coisa, uma limitação gigantesca que o PROC-V possui. Essa limitação acabou na função nova. Não existe essa limitação na função nova. Isso faz com que agora vocês não precisem substituir PROC-V por índice mais corresp, ou utilizar a função PROC que existia há um tempo. Agora você tem a função PROC-V, PROC-X. Então já estou adiantando que vocês já viram lá embaixo, é a função PROC-X. Essa é a função nova que daqui a pouco vocês vão ver. Nesse caso da função PROC-V, essa limitação é muito chata. A limitação do PROC-V é que o valor, esse valor aqui, ó, o valor procurado, ele tem que ser obrigatoriamente a primeira coluna da sua tabela matriz. Tem que ser a sua primeira coluna. Não adianta, mas eu queria que o valor procurado fosse o da coluna até. Se você precisasse que esse valor procurado fosse da coluna até, você teria que começar a seleção no até. Então, nesse caso aqui, olha, não seria E3 até a G6, seria F. Seria daqui, olha, veja agora como ficou selecionado, do até o resultado. Esquece a coluna D. Aí ele daria algum resultado diferente. Mas veja só, olha o ref que aparece aqui. Ele não está entendendo essa referência. Ele não está conseguindo entender essa referência. O que está acontecendo aqui? Então veja só a limitação que você tem da coluna do PROC-V. Por mais que eu tente mudar aqui, olha, eu não consigo. Pode dar erro. Olha só o trabalho. Olha o trabalho que dá se eu tentar mudar. Não dá aqui, ó. Vou tentar colocar aqui até 6,9, que é o valor exato. Ó, na ref. Eu não consigo. Porque o Excel está vendo que eu tenho uma coluna nessa tabela matriz ao lado. E eu não selecionei. E a limitação do PROC-V é exatamente isso. Tem que ser a primeira coluna. Tanto que se eu marcar aqui agora, se eu vou aqui selecionar tudinho, olha, deixar tudo marcadinho. Quando apertar o Enter, ele volta a funcionar. Então tem essa limitação. Então todo mundo que for usar o PROC-V, pessoal, o valor procurado, esse valor procurado aqui, ele tem, o Excel só vai procurar ele na primeira coluna da tabela matriz, só nela. O resultado, o que tem que aparecer ali quando eu apertar o Enter, é que pode ser qualquer uma das outras colunas, mas o valor procurado não tem que coincidir com a primeira coluna. Deu para entender, pessoal? Se não deu, fala lá nos comentários do vídeo ou manda uma mensagem para mim no grupo. Outra coisa também que é importantíssima, nessa função eu coloquei, deixei ali oculto e por padrão ele coloca como valor aproximado. Então, se é um valor aproximado, essa tabela, a primeira coluna dessa tabela tem que estar em ordem alfabética ou ordem numérica, crescente. Não pode estar fora de ordem, senão também não vai dar certo. Tá? Só se eu utilizar a opção, que é essa aqui que eu vou mostrar agora, só se eu utilizar o falso, que é a correspondência exata.
Se eu usar a correspondência exata, eu já vou dizer para o Excel que é exatamente aquilo que eu estou digitando, então não interessa se está em ordem ou se não está em ordem, ele vai procurar e vai dar certo. Mas como eu estou usando uma correspondência aproximada, então eu tenho que deixar essa tabela matriz em ordem. Se eu colocar aqui, ó, vou tentar colocar aqui 9, totalmente fora de ordem, olha só, 9, 5 e 7, olha que já deu erro. Olha só, aqui ó, erro, não disponível, N/D, erro. Ou seja, ele não conseguiu entender porque não existe. Não tem como. Eu pedi para o valor aproximado, não tem como mais aproximar valor se o 5 está no meio, o 9 está em cima. Entendeu? Então ele não consegue. Se eu colocar aqui o valor falso que é correspondência exata, ele vai me dar uma resposta certa. Aqui está dando erro porque 5,20 não existe lá. Mas se eu jogar aqui 5, olha lá, ele já me respondeu certo. Se eu jogar 9, ele vai colocar lá, reprovado. Deu para entender, gente? Eu tenho que deixar com o valor exato. Agora, vamos voltar aqui. Vocês vão ver que eu vou colocar de novo 0, olha. E aí volta a funcionar, porque agora está em ordem. Então deu para entender, gente? Quem não entendeu, volta na explicação, quantas vezes forem necessárias. Mande mensagem para mim no WhatsApp, lá no grupo. Deixa uma mensagenzinha também nos comentários do YouTube, onde eu vou deixar esse vídeo para vocês assistirem. Mas não deixem de tirar as dúvidas, porque essa parte pode ser bastante complicada de entender logo de cara. Mas não é difícil não. Depois que você pega esse time, pega o tempo da explicação, que consegue entender, você vai tirar isso de letra. Bom, o resto aqui, ó, eu só vou dar um clique duplo. Mas vai dar erro. Vou mostrar por quê. Ó, deu erro. Por que deu erro, gente? Olha lá. Porque é uma referência. Eu tenho que prender célula aqui. Senão esse vermelhinho aqui, olha, esse vermelhinho, ele vai descer. Eu vou fazer de novo para vocês verem que vai dar erro. Ó. Vou pegar aqui o último. Ó. Olha onde está marcando. Olha aqui, ó. Uma células em branco. Não tem nem sentido. Então, vamos ver, né? O que está acontecendo de errado? Eu vou aqui e eu vou apertar o F4 para prender essas células. Eu prendi todas as células da tabela matriz e agora eu posso sim dar um clique duplo e vai dar tudo certinho. Vou voltar lá para o último item. Vocês vão ver que está lá marcado bonitinho. Wallace, tem outra forma de fazer isso? Lógico que tem. A gente já viu nas outras aulas várias vezes. É simplesmente você dar um nome específico à sua tabela matriz. Então eu posso vir aqui, olha, selecionar toda a tabela matriz e aqui na caixa de nome, estou levando o mouse lá para o canto superior esquerdo, lá está a caixa de nome. No lugar desse E3, eu vou colocar, por exemplo, Tab Notas. Vai ser um nome bem grandinho, só para vocês verem. Ó. Tab Notas, tudo junto, não dá espaço não. Aperto o Enter e agora, a partir desse momento, essa tabela matriz já tem o nome, é Tab Notas. Então agora eu vou de novo fazer o PROC-V. PROC-V abre parênteses. O valor procurado está aqui, ó, 9,60. A tabela matriz eu posso lá selecionar, como eu posso agora digitar Tab Notas. Tab, e olha só o que aparece para mim, ó, o Tab Notas aqui na colinha. Só dar um clique duplo, ponto e vírgula, número de coluna, ainda preciso indicar que é a coluna 3 do resultado, e pronto. Agora se eu der um clique duplo, eu não preciso mais utilizar cifrão para ficar prendendo célula, porque eu dei um nome para aquela tabelinha matriz, e agora ele só repete aquele nome. Lógico que você não vai dar um nome para a tabela que o Excel acha que é sequencial. Por exemplo, por que sai? Porque a tabela é de linhas e colunas. Linhas e colunas é 6, por exemplo. É 6 é sequencial, porque é 6, é 7, é 8. Aí eu vou ter que prender. Se eu criar um nome, substituir por um nome que também seja sequencial, ele pode sequenciar e dar algum erro. Então, até porque você nem vai conseguir botar um nome sequencial aqui que não seja o nome das células. Se eu botar qualquer nome de célula aqui, ele vai para aquela célula. Então, não adianta. Bota um nomezinho legal, que você também lembre, e pronto, está tudo resolvido. E a gente já viu como é que faz para chegar lá na opção. Para chegar naquela opçãozinha onde você consegue achar os nomes de todas as células. Fica aqui na guia Fórmulas, gerenciador de nomes.
É aqui que você visualiza todos os nomes que você já deu nas planilhas inteiras desse arquivo. Não é de todos os arquivos que você tem no Excel. Desse arquivo. Veja onde está aqui o tab notas. Aqui, ó. Ah, não quero mais que essa tabela seja tab notas. Eu simplesmente posso ou excluí-las, aqui no botão excluir, ou editar, para poder aqui mudar o nome de tab notas para um outro nome. Ou até mesmo marcar ou desmarcar novas células e aumentar ou diminuir esse espaço, tá bom? Então já vimos como funciona o PROC-V da sua maneira mais simples, utilizando um PROC-V bem simples aqui. Agora vamos lá, eu vou mostrar para vocês, isso aqui eu vou deixar que vocês façam. Vai ser um trabalhinho para que vocês façam, para na próxima aula eu entrar nesse arquivo aqui e fazer bem rápido, para poder passar para outras fases do nosso curso e finalizar bem esse nosso cursinho, porque agora só falta esse exercício 8 e o 9, que são repetidos, com exceção desse pedacinho aqui do exercício 9, eu vou mostrar uma matéria nova, mas aqui o 8 e o 9 eu vou pedir para que vocês já vão se adiantando e vão tentando fazer, porque aqui tem função SI, PROC-V e fórmula. Então, vão se adiantando e fazendo eles para saber se entenderam direitinho. Eu falei que eu ia tentar colocar essa nossa planilha, vou até apagar isso aqui, ó. Eu vou tentar colocar essa nossa planilha na horizontal. Vamos ver se funciona. Então eu vou clicar aqui, olha. Vou selecionar toda ela. Selecionei. Vou dar um Ctrl C, que é copiar. Vou vir aqui numa célula aqui mais abaixo. E olha só que interessante. Aqui em página inicial tem essa pranchetinha aqui com um colar. Eu não vou clicar na prancheta, vou clicar na palavra colar, que tem a setinha. São dois botões diferentes, tá? Então vou clicar aqui. E aqui eu tenho uma opção chamada transpor. É essa que eu preciso. Então aqui, olha, vamos caçar essa palavra transpor. Como é que ela é? Ó, ela tem que ser um botão, parece que muda a posição da nossa planilha de horizontal para vertical. Olha só que aqui, olha aqui, ó, olha a setinha aqui, ó, indicando transpor. Então vou clicar aqui e pronto, tá aqui, ó, tá feito o transpor. Olha como ficou. Eu sinceramente eu não acho isso aqui atraente. Vou tirar aqui, vou apertar o ESC para sair aquele monte de formiguinha passeando na tela. Olha só que coisa estranha, gente. Não é feio isso daqui. Aqui, por exemplo, olha, a tabela, essa célula está mesclada. Eu vou ter que vir aqui, ó, alinhar ao meio e botar. Aí aqui, ó, eu vou ter que aumentar aqui o tamanho. Olha só que eu vou ter que ficar fazendo. Aqui eu já faço logo isso aqui, ó. Clico aqui, já dou um clique duplo. Ele vai ajustando tudo, olha, tá vendo? Já ajustou tudo. Mas olha só, não é legal. Sabe por que não é legal isso, gente? Porque eu tenho 16 mil e poucas colunas. Mas eu tenho mais de 1 milhão de linhas. Então, o que é mais vantajoso? Eu fazer minha planilha de cima para baixo, quando eu tenho 1 milhão de linhas, muito mais que isso, ou da esquerda para a direita, eu só tenho 16 mil colunas. E se eu tiver muito mais que 16 mil e poucas colunas, se eu tiver muito mais que 16 mil e poucos clientes ou alunos, acabou, eu vou ter que fazer uma nova planilha, porque não dá para criar uma nova coluna ou uma nova linha, além daquela limitação. E fora que a digitação na horizontal é muito mais confusa. As funções, elas são preparadas para tabelas, para planilhas na vertical, não na horizontal, então fica muito mais confuso. Olha só isso aqui. Eu vou ter que fazer na tabela matriz também. Então, vou pegar isso aqui, Ctrl C, vou escolher uma área aqui qualquer, colar, transpor. E aqui de novo, vou ter que ficar colocando alinhar ao meio e vou ter que dar um jeito de alinhar aqui, aqui, aqui. Pronto. Agora, a gente vai ter que usar o PROC-H, que é uma função que quase ninguém usa, para tentar chegar ao resultado que é necessário aqui. Então vamos lá. Aqui é o resultado, eu preciso que apareça o resultado aqui. Então vamos para o PROC-H. PROC-H. Entre aspas, o valor procurado é a média da Letícia, 5,20. A matriz tabela está aqui, olha, eu tenho que marcar minha matriz tabela, é essa daqui. Número índice linha, veja que não é mais número índice coluna, porque agora é na horizontal, então são linhas. Então, número índice linha
eu preciso indicar qual é a linha. É a linha número 3, porque daqui, ó, linha 1, a linha do D, linha 2, a linha do até, linha 3, a linha do resultado. Então, eu vou usar aqui 3. E eu não vou botar o procurar intervalo, porque eu quero que seja aproximado mesmo. Ok. E está aqui recuperação. Ele já indicou para mim que ela está em recuperação. Será que é isso mesmo? Então, vou lá no 5,20. Eu vou alterar esse valor para 7. Ou seja, ela teria que estar em aprovação. Aprovação. Vou mudar o valor da Letícia agora. Eu fiz lá, eu vi que ela colou na prova. Eu vou dar para ela um valor de 4,8. Reprovado. Que chegou quase no limite do 4,9. Ela não conseguiu nem ficar em recuperação, está reprovado. Então a gente viu que realmente dá certo. Se eu colocar 4,99999, reprovado, porque não chegou a 5. Apesar de ele arredondar para 5, mas o valor que está realmente aqui é 4,99999. Aí você me pergunta, Wallace, mas então vai acabar me levando a erro, vendo a média final 5 e o resultado estando reprovado. Eu vou acabar colocando ela em recuperação achando que o Excel errou. O Excel nunca erra, gente. O que está ali digitado é 4,99999, não é 5. Ele arredondou. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque eu não posso ampliar, mas na barra de fórmulas, onde eu estou agora levando o mouse, eu estou aqui no 5, estou levando o mouse lá para a barra de fórmula, lá que você vê o que realmente você digitou, e é 4,99999. E ele que arredondou. Como é que faz para ele mostrar realmente o que você digitou? É só você vir aqui, olha, na guia, página inicial, em número, aqui eu tenho aumentar casas decimais e diminuir casas decimais. Eu, lógico, preciso aumentar as casas decimais o suficiente até que ele coloque o valor que eu digitei. E pronto. Agora eu sei que realmente ele está reprovado porque não chegou a 5. Beleza? Agora, para eu poder arrastar isso aqui para o lado, mais uma vez, eu tenho que lembrar de prender as células usando F4 ou dar um nome para elas. Lembra? Eu posso dar um nome para elas. Agora eu tenho que arrastar isso aqui para o lado, para que apareça. Não vou arrastar até o final, não. Só apareceu aqui e veja só o trabalho que eu vou ter, que agora eu vou ter que ajustar de novo as colunas. Olha só, eu vou ter que ficar ajustando as colunas toda hora. Se fosse de cima para baixo, já estava ajustado, não precisa me preocupar. Olha só, mais um item que não é legal fazer uma tabela assim na horizontal. Mas tá aí para vocês entenderem o que é o PROC-H. De novo, hein? Dúvidas? Só falar comigo que agora a gente vai para o último item do dia. Então, primeiro, essa planilhazinha aqui vocês já fizeram antes, se todo mundo fez assistiu a aula e praticou, e agora vocês viram se acertaram ou não acertaram com a função SI e a função SID. Eu vou pedir para vocês tentarem de novo. Essa daqui acabamos de fazer agora. Essa daqui foi da aula passada com C com emoji. Tentem fazer isso porque é muito interessante isso aqui e ajuda bastante no entendimento de planilhas que necessitam visual e não do número ou do nome. Se for visual, isso aqui está ótimo. O PROC-X que a gente vai ver agora é a função C com OU, que a gente já viu também. Então vamos para o PROC-X. Vamos ver então o que significa isso. Primeiro aqui, PROC-X. O PROC-X ele vai substituir os PROCs. Ele vai substituir os PROCs. O PROC-V, o PROC-H e o outro PROC. Aqui, ó. Vou colocar PROC para vocês verem. Ó. PROC, PROC-H, PROC-V e PROC-X. Se procurar, tá de pirata aqui, tá? Esses todos, com exceção ali do próprio PROC-X, o PROC-X está substituindo todos eles. E ele vai tirar todas as limitações que o PROC-V, principalmente, PROC-H também, e também tem a mesma limitação. Tem que ser a primeira linha. No PROC-V, vocês viram que tem que ser a primeira coluna. O valor procurado tem que coincidir com a primeira coluna. Já o PROC-H tem que coincidir com a primeira linha. É a mesma coisa em relação a ser em ordem alfabética, para valor aproximado. Então tem que estar sempre a ordem numérica. Tem que ser essas condições. No PROC-X isso não precisa. Você pode estar tudo fora de ordem. Eu vou explicar para vocês o porquê. E as outras funções que o PROC-X substitui, que você não há necessidade de fazer, dependendo da fórmula, dependendo da planilha, é o INSE mais CORRESP. A função INSE e a função CORRESP são duas funções separadas, mas muitas vezes usando em conjunto, exatamente para vencer a limitação
que existe no PROC-V e no PROC-H. Vamos lá, vamos conhecer então o PROC-X. Vamos entender um pouco sobre essa planilha. A gente tem aqui uma coluna de códigos, substituindo o nome do produto. A gente tem uma coluna de vendas, a coluna da grife e a coluna da marca. E aqui a gente tem uma mini planilhazinha do lado, uma mini tabelinha, onde a gente precisa que apareça ao lado o valor de venda dos códigos que a gente for digitar. Então, como é que a gente vai resolver isso? Então, aqui os códigos já estão digitados. A gente pode usar o PROC-V, não pode? A gente pode usar o PROC-V. Vai dar certo. O PROC-V vai dar tudo certinho. Mas a gente vai ver com o PROC-X. E depois eu vou mostrar o porquê que o PROC-X está substituindo o PROC-V. Porque nesse exemplo aqui, tanto faz. PROC-V com PROC-X. Tanto faz. PROC-X. Nesse momento, vocês vão ver a diferença para montar a função. Nessa planilha, como eu falei, tanto faz o PROC-V quanto o PROC-X, apesar de ser diferente de digitar e escolher os itens, mas o resultado vai chegar à mesma coisa. Mas agora vocês vão ver as diferenças iniciais do PROC-X e as diferenças em relação à ausência daquelas limitações. A você poder vencer as limitações do PROC-V de uma maneira bem fácil e do jeito que todo mundo pedia para a Microsoft. Primeira coisa, pesquisa valor. Pesquisa valor é o mesmo que o valor procurado. Então é o código que eu quero que ele procure. Ponto e vírgula. Pesquisa matriz. E logo em seguida tem matriz retorno. Olha que interessante. Enquanto no PROC-V ou no PROC-H você tem a matriz tabela, onde você tem que marcar toda a planilha, aqui no PROC-V ele tira uma coisa só e divide em dois. Em vez de você ter que marcar toda a tabela matriz, agora você pode marcar só onde ele vai pesquisar e só onde ele vai dar o retorno, que é a resposta. Olha que interessante, você pode esquecer o resto e marcar só o que interessa. E aí não precisa estar em ordem. Não precisa ser a primeira coluna, não precisa ser em ordem alfabética, nem nada. O valor, a pesquisa matriz pode ser qualquer coluna, não precisa ser só a primeira, como é a limitação do PROC-V. Olha que interessante. Então a pesquisa matriz, nesse caso, é o código aqui. Então eu vou marcar a coluna inteira, tá, gente? Não vou selecionar tudo, não, porque essa aqui é uma planilha que eu posso acrescentar quanto mais produto for e vai acrescentando, então vai subindo, vai descendo. Eu não quero ficar tendo que toda hora mudar a minha função acrescentando novas linhas, então eu vou marcar a coluna inteira logo. Então eu vou clicar aqui no A. Isso vai fazer com que ele marque desde o A1 até o A1.048.576. Eu acho que é isso. Até lá. Então tá ali, ó, A, dois pontos A, que está marcando a coluna toda. Então eu já sei qual é a pesquisa matriz, já marquei que é lá, a coluna A toda, vou dar um ponto e vírgula. Agora a matriz retorno. Qual das outras colunas eu quero? Eu preciso marcar. Agora eu não tenho que dizer que é a coluna 2, que é a coluna 3. Não. Agora eu só vou lá na tabela e marco a B. Eu poderia ali de novo, eu poderia selecionar os valores todinhos, do começo ao final. Mas eu preferi marcar a coluna B inteira. Por isso eu cliquei no B, nome B, tá bom? Então ficou ali B, dois pontos, B. As outras etapas, vejam que elas estão entre colchetes, então as outras etapas são opcionais. Dali eu posso ignorar. Mas vamos ver um pouquinho sobre elas nas próximas etapas, tá? O se não encontrada, o modo correspondência e o modo pesquisa eu vou mostrar daqui a pouco. Só vou falar do modo correspondência. Esse aqui, ó, que é das três últimas, é a segunda, a do meio. Por que eu vou mostrar isso? Como eu falei do PROC-V, o PROC-V ele tem como padrão a correspondência aproximada. Se você quiser a correspondência exata, você tem que ir lá nessa opção e marcar falso, se não me engano, que é correspondência exata. Se não marcar, ele vai colocar como correspondência aproximada. No PROC-X, o padrão é a correspondência exata. Então, é exatamente o que foi digitado. Então, já é o contrário, a explicação contrária. Se você quer uma correspondência aproximada, você vai ter que usar o modo correspondência para marcar essa correspondência aproximada. Bom, mas é um pouquinho diferente, que ali só tem a correspondência exata e a correspondência aproximada no PROC-V é muito vago. Aqui ela está bem detalhada, ela está dividida em três aqui. Então a gente vai conhecer
um pouco sobre ela mais para frente. Agora é você só deixar até essa etapa, que é até matriz retorno, que é o obrigatório, e vou apertar o Enter. Pronto, ele me deu aqui o valor que eu preciso. Lembrando que eu tenho que prender células se eu selecionar as células. Se eu selecionar as células, eu tenho que prender. Como eu selecionei as colunas, eu vou dar um clique duplo e ele vai fazer o resto para mim aqui, ó. Ele não modifica nada que eu não queira. Então tá tudo certinho. Será que realmente é isso? Será que realmente é isso? Olha só. 48.018 desse código aqui. Esse código 299, será que a gente consegue achar? Olha o trabalho que dá para tentar achar esse 299, hein? Vamos tentar achar aqui, 299. Onde é que ele está? 299. Eu vou tentar achar ele. Será que vocês já acharam? 299. E agora... Olha, é muita coisa. Agora eu vou fazer o seguinte. Depois eu vou mostrar para vocês como acho isso aí com muito mais facilidade, tá, gente? Agora, olha só, vamos ver se vai dar certo. Eu vou pegar esse código aqui, olha. Esse código aqui. Eu vou digitar aqui. E tem que aparecer 29.137. Então, vou pegar aqui o código, vou colar aqui. Tá aí, ó. 29.137. Deu certo. Esse é o PROC-X, tá? Esse aí é o PROC-X. Vai substituir o PROC-V, o PROC-H e a junção do índice mais CORRESP. Só que tem um detalhezinho que é importante, e se vocês estiverem usando o Excel enquanto assiste, ou seja, tentando praticar enquanto assiste a aula, e não estiverem achando o PROC-X no seu Excel, que é mais provável não achar do que achar, eu vou explicar por quê. Porque o Excel, nesse momento, só funciona no Office 365, porque é a última versão do Office, e nesse que eu estou usando agora, que eu vou mostrar aqui na opção conta, olha, que é o Office 2021. Então, nessa opção, Office 2021, se eu não me engano, 2019 também tem, mas o Office 2021 e o Office 365 são os Offices que, com certeza, vocês vão achar o PROC-X. Fora isso, infelizmente, não vai ter o PROC-X. Vocês ainda vão precisar utilizar PROC-V, PROC-H ou índice mais CORRESP. Então, essa aula é uma aula para quem já tem o Office avançado, já tem o último Office e quer utilizar uma função muito mais avançada, muito mais promissora do que as que já existem, que estão ultrapassadas. Vamos ver aqui a opção modo correspondência. Entender o que é isso aí, o que é o tal do modo correspondência. Daqui eu tenho aqui, olha, duas planilhazinhas, planilha de funcionário, onde tem as suas vendas, e tem aqui uma tabelinha que indica o valor da venda de cada funcionário, se a classificação vai de ruim a ótimo, se esse funcionário ele precisa levar uma chamada, uma reunião para saber o que está acontecendo, ou se eu até promovo esse funcionário porque está ótimo, está vendendo bem para caramba. Então, vamos ver o que é. Primeira coisa, aqui no funcionário, eu utilizei, olha, esse recurso aqui de uma tabelinha que é a validação de dados, onde eu mostro aqui todos os funcionários. Aparece aqui para mim todos os funcionários. Nessa validação de dados, gente, é importante vocês entenderem que a validação de dados que eu vou mostrar aqui para vocês é indicada para células onde não existem valores repetidos. Para eu colocar com valores repetidos, eu preciso utilizar um conjunto com uma função que, se der tempo, também vou mostrar para vocês. Mas, por enquanto, eu vou só mostrar o que qualquer curso de Excel básico intermediário fala para vocês, que é o validação de dados. Bom, se é validação de dados, eu acho onde? Onde será que eu acho validação de dados? Qual guia aqui eu acho validação de dados? Quem disse guia dados, que é exatamente onde eu já estou, acertou. E em alguns computadores vocês vão achar o botão validação de dados bem grande, fácil de achar. No meu, infelizmente, é pequenininho. Eu vou ter que ir aqui, ó, olhar onde eu consigo achar. Eu já sei que é esse aqui, olha, validação de dados. Eu vou dar um cliquezinho nele e vou escolher validação de dados. Nessa janela que apareceu, eu vou aqui no permitir, eu vou colocar lista. A partir do momento que eu escolho lista, aqui aparece um retângulo com a palavra fonte. Eu vou clicar dentro desse retângulo aqui e vou selecionar todos os
os funcionários, eu ia falar vendedores, todos os funcionários. E depois disso eu vou clicar no OK. A partir desse momento, eu já tenho uma listinha com todos os funcionários e eu posso escolher aqui facilmente qualquer um deles. Se eu tentar colocar qualquer outra coisa nessa célula que não seja um conteúdo válido, ou seja, que não seja um nome que já exista, ele me dá um aviso de erro. Lembrando que esse aviso de erro aqui impede que você digite os valores, mas também é possível que você edite esse texto aqui para um texto qualquer, lá na própria validação de dados. Aqui eu entrei de novo e você tem aqui a mensagem de entrada e o alerta de erro. Vocês podem mudar aqui. Na mensagem de entrada é a mensagem que vai aparecer quando você tentar digitar algo que não condiz com o pedido, com o solicitado, que é o caso de eu colocar um nome que não exista na lista. Vai aparecer uma mensagem com um texto e eu posso colocar aqui um texto qualquer. Não pode digitar esse nome. Quando eu clicar no OK aqui, que eu tentar... Aqui, olha que interessante. Não pode digitar esse nome. Tá vendo? Esse aqui, vou mostrar aqui para vocês. Olha, validação de dados. Esse aqui é mensagem de entrada. Até falei errado, tá, gente? Mensagem de entrada. Esse aqui é o alerta de erro. É o alerta de erro. Vou aqui colocar para vocês aqui de novo. Vou explicar direitinho aqui para vocês. Ó. Vou tirar aqui o X. Vou colocar no alerta de erro. Que eu posso, inclusive, colocar aqui aviso e informações, tá? Muda um pouquinho, muda pouca coisa. O informações, ele vai te avisar que não pode digitar esse nome, mas permite que você digita. Ele não vai bloquear. Então, nesse caso em que você quer que bloqueie, não é legal. Isso daqui não é indicado. Você pode usar o parar ou o aviso. Pode botar um título se quiser, mas pode deixar só a mensagem. Se eu digitar qualquer coisa aqui que não seja um valor que exista, pronto, tá aí, ó. Não pode digitar esse nome. Eu só posso tentar repetir. Quando apertar o Enter de novo, eu posso cancelar e ele volta ao texto anterior. A mensagem de entrada, eu tenho que explicar, já que eu mostrei, né? A mensagem de entrada é uma mensagenzinha que vai aparecer quando você passar o mouse por cima daquela célula. Como, por exemplo, uma célula onde você tem que cadastrar a idade de um cliente. E esse cliente tem que ser de 18 anos para cima. Então, você pode colocar ali uma mensagem, somente maiores de idade. É uma mensagem que vai aparecer quando a pessoa passar o mouse por cima ou clicar ali na célula. Vai aparecer essa mensagenzinha do lado e a pessoa já vai sacar que não pode. Mesmo que ela tente digitar, você vai ter o alerta de erro, que vai aparecer um outro aviso. Essa pessoa tem que ficar tentando insistir, aí, sinto muito, gente, alguma coisa ela tem, algum problema ela tem. Tem um aviso de entrada, tem uma mensagem de entrada, ainda tem um alerta de erro, e mesmo se ela está tentando digitar, tem coisa errada aí. Tá? Então você tem toda uma segurança para fazer isso. Aqui agora vamos para a venda, que é o PROC-X, que eu preciso agora saber o valor de venda de acordo com o funcionário. É igual ao exercício anterior. Então, PROC-X, pesquisa de valor é o nome do funcionário. Pesquisa matriz é onde eu vou achar esse funcionário, aqui na coluna A. Matriz retorno é a coluna de venda. E depois disso daqui eu não tenho mais o que digitar. Então posso simplesmente parar por aqui. Só fazendo isso aqui já resolvi meu problema. Quando eu mudar aqui o nome, olha, veja só que interessante. Eu vou mudar aqui para Micaele. E pronto, olha só, já mudou aqui a venda para 6.000, porque a Micaele realmente está aqui 6.241. Certinho. E veja que não está em ordem alfabética. Isso não existe no PROC-X, tá? Agora a gente vem para classificação. A classificação vai pegar o valor de venda da Micaele. Aqui, eu vou colocar mais um para vocês verem. Ó. Vou botar aqui, por exemplo, o Cássio. Olha lá. Tá vendo? Já é ótimo. Por quê? Porque esse PROC-X ele pegou o valor de venda do Cássio e foi lá na tabelinha de cima para comparar. E percebeu que 8.536 está aqui na tabelinha do 9.000. Então ele é ótimo. Então tá ótimo, beleza. A de 7.001 até 9.000 é ótimo. Tá dentro. Então como é que eu vou fazer isso? Depois que eu digito a planilha, eu vou aqui, ó, isso aqui é a planilha, isso aqui é a função. Agora eu vou fazer de novo, ó, igual PROC-X, abre parênteses, vou pesquisar o valor de venda do Cássio. Eu vou pesquisar esse valor de venda, onde é a pesquisa matriz? Olha só, onde é a pesquisa matriz? É aqui, olha, eu vou ter que selecionar, não posso selecionar a coluna inteira, gente, porque senão ele pega o resto que está embaixo, infelizmente não pode,
Como eu sei que isso aqui não vai aumentar, eu vou selecionar só os dados que são necessários. Eu vou pesquisar esse valor de venda do Cássio e Ricardo lá naquela tabelinha de classificação. Depois, ponto e vírgula, e eu quero que no resultado ele me dê a classificação ruim, regular, bom ou ótimo. Então, eu vou selecionar eles. Pô, legal. Eu posso encerrar aqui? Não. Sabe por que não pode encerrar aqui? Que eu já tinha falado antes, o PROC-X ele tem como padrão um valor exato. Se eu esquecer o resto aqui e apertar o Enter, ele vai procurar por exatamente 8.536. Ele não vai achar ali. Então vai dar um valor de erro. Ao apertar o Enter, ele vai dar não disponível. Então o que eu preciso é avisar para o PROC-X que eu quero que ele pesquise um valor aproximado. Aproximado a esse daqui. Então eu vou dar um ponto e vírgula novamente. Esse daqui, se não encontrada, eu vou ignorar, porque eu não preciso desse valor por enquanto, não preciso dessa etapa agora, esse argumento não é necessário, então eu vou dar um ponto e vírgula de novo para passar para o próximo. Agora sim, temos um modo correspondência, e aí que eu vou precisar utilizar o modo correto. O correspondência exata não é o que eu preciso, porque senão, como eu falei, vai dar erro. O próximo é o -1, que é o correspondência exata ou próximo ao item menor. Ou próximo ao item menor. Ou seja, ele vai procurar pela correspondência exata. Mas, se ele não achar, ele vai pegar uma correspondência mais próxima ao menor número que ele achar ali. O outro é o correspondência exata ao próximo item maior. O próximo é através de um caractere coringa que a gente não vai ver aqui na nossa aula. Então vamos lá, eu vou escolher aqui o -1 para a gente ver qual vai ser o resultado. Vou apertar o Enter. Ele colocou como bom. Por quê? Porque ele pegou e avaliou através do valor aproximado, com base no menor valor, ou seja, menos que 8.500 é o 7.000. E não é isso que eu preciso. Eu preciso que ele diga para mim que 8.536 é ótimo, porque ali é de 7.001 até 9.000, que é ótimo. Então, eu preciso modificar isso daqui, fazendo com que, em vez de -1, seja 1, que é a correspondência exata ou próxima ao item maior. Ele vai arredondar para cima. Então, eu preciso que ele diga que é o número 1. Então, quando eu apertar o Enter, agora sim é o ótimo. Agora está certinho. Então, a gente viu para que serve essa opção de aproximação. Ele vai aproximar através do item menor ou através do item maior. É interessante isso, né, gente? Muito bom essa opção aqui. Eu acho maravilhosa. Sinceramente, PROC-X para mim vai ser a função que eu vou usar sempre no lugar do PROC-V. Eu já esqueci o PROC-V. PROC-X para mim é o melhor. Agora a gente vai ver aqui o modo pesquisa. Vamos ver o modo pesquisa. Como é que é isso aí? Como é que é esse modo pesquisa? Para que ele serve? A gente vai ver agora. Primeira coisa, aqui, de novo, validação de dados, tá, gente? Está tudo aqui, validação de dados. Sendo que é o seguinte, agora tem um detalhe importantíssimo aqui. Veja que eu tenho nomes repetidos, tá? Tenho nomes repetidos, porque aqui é uma lista de um andamento de algum status, de repente de um processo de compra ou de um processo jurídico, seja o que for. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui no dia 4/1, a Taline, ela estava com esse processo aí em status de andamento. Mas quando chegou no dia 5, um dia depois, já estava finalizado. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso saber do funcionário X a venda dele. Essa venda, se ela está finalizada ou se ela está em andamento. Como é que eu vou fazer isso se na minha planilha ela está 2 vezes e tem 2 opções, em andamento e finalizada? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer com que o Excel entenda que o último registro é o que vale. Que o último registro, o registro mais atual, de acordo com as datas, é o que vale. E aí eu vou ter que fazer isso aqui. Vou ter que dar meu jeito. Então, como é que eu vou fazer isso daqui, gente? Veja só como é que vai ser essa planilha. Olha que interessante. Vamos lá. Primeira coisa. Igual PROC-X. PROC-X. Abre parênteses. O pesquisa valor vai vir aqui, né? Vai procurar a Sandra Mendes. Vai procurar onde? No funcionário. Vai procurar aqui. Mais uma vez eu selecionei a planilha, a coluna toda.
vai procurar aqui. E a matriz de retorno vai ser o status, que eu quero que apareça o status aqui. Então vai ser o C. Ponto e vírgula. Vou pular essa etapa, porque esse se não encontrado vai ser o próximo que a gente vai fazer, próximo exercício. Esse modo correspondência aqui, ele é o exato, é correspondência exata. E como eu falei, o padrão é correspondência exata, então não preciso. Agora vamos para o modo pesquisa. Modo pesquisa. Agora vamos lá. Pesquisar do primeiro ao último. O que ele vai fazer é pesquisar do primeiro item ao último. Essa é a limitação também do PROC-V. O PROC-V pesquisa de cima para baixo ou da esquerda para a direita, no caso do PROC-H. Você não tem como explicar para o PROC-V ou para o PROC-H que é para pesquisar de baixo para cima ou da direita para a esquerda. Você não tem. O padrão dele é 1 e acabou. No caso do PROC-X, agora eu posso pedir para ele buscar de baixo para cima, já que eu sei que os mais recentes são os últimos. Eu tenho o primeiro registro dessa funcionária é o mais antigo, e o último, que pode estar em qualquer lugar, é o registro mais recente, porque está em ordem de data. Então eu já sei disso. Então qual a opção que eu preciso pedir para o Excel fazer para mim, para o PROC-X chegar ao resultado? Pesquisar do primeiro ao último? Não. Pesquisar do último ao primeiro? Esse. É esse que eu preciso. Então eu vou usar esse -1. E eu vou encerrar aqui a minha função. E agora eu vou saber que a Sandra Mendes, aqui ó, foi com a opção finalizada. Será que é isso mesmo? Olha só, vou colocar aqui a Samara Firmo. O último item mais recente da Samara Firmo está aqui, olha, em andamento dia 14/1. Vamos ver se tem mais algum da Samara Firmo. Vamos lá para baixo. Olha só quanta coisa tem, gente. Vamos colocar Ctrl seta para baixo para a gente ver. Tem 500 itens. Ainda bem que a Samara Firmo é o último, olha lá. O último item mais recente é em andamento. Então, provavelmente, a gente vai ter aqui como opção o em andamento. Então, aqui, ó, Samara Firmo, em andamento. Em andamento. Se eu colocar lá embaixo, vamos lá, vamos descer. Vamos lá no final. Vamos lá para o final. Vamos fazer com que apareça, em vez de andamento, vou colocar aqui finalizada. Vamos ver se funcionou lá em cima? Vamos lá. Olha que legal. Finalizado. Então, funcionou. O último registro da Samara Firmo foi a última, lá embaixo. E realmente, lá embaixo, estava como em andamento. Eu botei finalizado e pronto. Alterou também aqui no nosso PROC-X para finalizada. Funcionou certinho. Alterei de novo para em andamento, olha lá. Foi. Então, a gente viu como é que funciona o tal do modo pesquisa. Ele pode fazer essa pesquisa agora de baixo para cima. Olha que interessante. Isso aí não existe no PROC-V, não existe no PROC-X. Agora a gente vai ver o tal do se não encontrado. Esse se não encontrado, ele vai substituir uma função que é muito usada até hoje, já que o PROC-X é só nas versões novas, então ainda é muito usado, para corrigir os erros quando ele não acha o valor, que é a função se-erro. A função se-erro, ele vai procurar isso, caso exista erro, aqui ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo? Isso aqui foi usado no PROC-X sem a opção se não encontrado. Aí você vê que ele deu erro. Aqui já é a opção se não encontrado. Ele aparece um texto, porque eu digitei esse texto. Olha que interessante. Vamos ver como é que funciona essa opção se não encontrado? Então eu vou apagar isso daqui, olha. Eu vou deixar só o de cima, para vocês verem que vai ser igual. PROC-V, PROC-X, né? PROC-X, aparenta, pesquisa valor, e lógico, ele vai pesquisar pelo código, está aqui do ladinho. Onde ele vai pesquisar esse código? Lá no campo código, lá na coluna A. Então ele vai pesquisar lá na coluna A. Ponto e vírgula. E matriz retorno. Ele tem que dar um retorno. Qual é esse retorno? É a venda. Está aqui, olha. Venda. Esse é o retorno. Ponto e vírgula. Se não encontrada. Ou seja, se ele pegar esse código, vai procurar lá no código, e se ele não encontrar o código? Ele vai me dar erro. Não, mas eu não quero que ele me dê erro. Eu quero que ele me dê qualquer outra coisa. Então eu vou botar aqui, por exemplo, não encontrada. Entre parênteses, entre aspas, e pronto. Quando ele não achar, vou dar um clique duplo aqui, ó.
ele aparece como não encontrada, porque esse código aqui não existe lá. Então, não encontrada. Ah, mas e se eu mudar o texto? Eu não quero não encontrada. Lembra que a gente pode usar matrizes? Então eu posso pegar aqui uma célula qualquer e colocar aqui, não encontrada. Então no lugar de digitar não encontrada, eu vou marcar a célula onde está esse texto. Lembrando que eu tenho que prender ela. F4. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aqui, clique duplo, beleza. Não mudou nada, né? Mas olha só que interessante. Eu vou colocar, em vez de não encontrada, não existe. E pronto. E olha que eu fiz até errado. Eu gosto de botar uma coisa bem bonitinha. Vou botar um N maiúsculo aqui. Olha lá. Mudou. É muito interessante, gente. O Excel tem cada coisa legal. Olha só, agora mudou para não existe. Muito bom mesmo. Pronto, está feito. Não existe. Não encontrada, tanto faz. Eu posso colocar ali. Ou eu posso digitar manualmente na minha função. Então essa é a função procx, pessoal. Agora eu vou mostrar como é que seria a função se erro. Porque eu vou fazer aqui do ladinho, a função procv. Vou usar a função procv igual procv. Vou usar o procv. Valor procurado. O valor procurado é esse aqui, que não existe. Tá? Ponto e vírgula. Matriz tabela. A matriz tabela, agora eu vou ter que selecionar toda a tabela matriz. Então eu vou aqui, vou fazer isso aqui, ó. Vou selecionar tudo isso. Bom, selecionei. Ponto e vírgula. Número, índice e coluna. Então eu quero qual resultado? Eu quero venda, né? Então é coluna número 3. Pronto. Eu não quero valor aproximado, não. Eu quero valor exato. Então eu vou ter que marcar aqui que eu quero a correspondência exata. É falso. Fechei parêntese, Enter. Olha o erro. Por que deu erro, gente? Porque essa tabela não existe. Esse código não existe. Se eu descer aqui, ó, os que existem, ele vai me dar o resultado. Para você ver que o procv, nesse caso, também pode funcionar. Porém, ele tem a limitação do item em que, e se não for encontrado? Que o procx tem, mas o procv não tem. Aí, olha só o que eu vou ter que fazer, pessoal. Vou ter que vir aqui na frente, olha, antes do procv, colocar se erro, colocar no valor, você vê lá a colinha, valor e valor se erro, colocar no valor a função procv, dar um ponto e vírgula, e no valor se erro, colocar, aqui eu nem preciso usar aqui, ó, vou botar aqui a célula que eu coloquei, né, não existe, vou prender ela, agora sim, olha como ficou, se erro com procv, e ainda prendi célula com cifrão, olha como fica mais confuso. Agora sim, ó, não existe. Se eu puxar aqui, ó, aquele erro lá de baixo também vai aparecer. Não existe. Então, para não ter esse problema de ter que inserir outra função dentro de função, eu utilizo o procx, onde eu já posso incluir essa condição. Muito mais fácil, muito mais tranquilo, mais curtinho. E é isso aí, é evolução. Mas por que eu mostrei o outro? De novo, procx é só nas versões mais novas do Excel. Excel 365, Excel 2021, se eu não me engano, 2019. Então, se você não tem essas versões do Excel, você não vai achar o procx, vai ter que utilizar as versões mais antigas e vão ficar ultrapassadas com certeza com o tempo, e aí vai ter que usar esse recurso aqui do se erro com certeza. Então essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado bastante, essa também foi uma aula bem comprida, e na próxima aula eu vou deixar como surpresa a matéria que vai ser, porque eu vou deixar, eu acho que na próxima aula eu vou dar um tempo com fórmula e função, vou passar alguns outros itens de Excel mais interessantes também, algumas formatações, alguns itens, vou preparar essa aula bonitinha para vocês. Aí depois eu volto para a fórmula, para a função, para a gente finalizar esse intensivão de Excel, tá? A gente já está mais que no meio, já passamos do meio, estamos quase lá, quase acabando. E vamos lá, gente. Vamos deixar vocês preparados para o mercado de trabalho, ou para quem já conhece o Excel, deixar bem mais, aquele conhecimento bem maior, bem mais afiados, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Valeu!